Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Nós vamos falar sobre constelação familiar sistêmica. Minha convidada é a Silvia Baceto. Estou esperando ela entrar, tá bom? É um assunto que me emociona muito. É incrível. Já estou acostumada a falar sobre isso, porque fala dos nossos antepassados, né? A minha convidada é a Silvia Baceto, somos consteladoras. E é difícil falar. Tem a ver com os nossos antepassados, né? E ela entrou. Deixa eu ver se ela. Opa! Opa! Tô esperando a Sil entrar para participar conosco. Tava um pouquinho Oi! perdida aí. Hoje inverteu a câmera. Tá, mas tava meio perdida. Ah, ficou bonita. Menina, ficou Oi, bom? Também tô ficou. ajustando aqui. Menina, é incrível, a gente faz, mas a live tem um quê, né? Porque a gente fica numa expectativa. É incrível, é sério. Eu tô aqui tomada de emoção. Olha, eu tô quente. Que assunto, né? Maravilhoso. É de calar, não é? É, Bom, mas é de calar a gente que sabe, né? Então, eu é. não sei, você já apresentou nosso tema? Sil, eu só falei que era constelação só, tá bom? O pessoal tá Então, assim, chegando. esperando o pessoal chegar e vamos falando, né? Por respeito a quem já está aí, a gente vai falar um pouquinho do que é Sim, constelação, né, Ana? sim, Como que como o Bert Helling conseguiu traduzir em palavras é, que está escrito na Bíblia, né? Honrai teu pai e tua mãe, né? sim, é. É isso que eu digo, que a constelação é a tradução da, Prática da do Bíblia. mandamento. Oi? A tradução prática da Bíblia, né? De É honrar o pai colocar, e a mãe. colocar as escrituras na prática, porque é um dos mandamentos, né, bíblicos. E o Bert Helling, né, como não sei a pronúncia certa, alemã, Normalmente é Bert Helling. Bert Todo mundo Helling, fala. né? Então ele traduziu para nós uma forma de honrar pai e mãe, porque a gente repete, né, o que está na Bíblia, mas muitas vezes não sabemos como fazer isso na prática. E, e aí, lembrando, né, que o Dia dos Pais está próximo, por É, honra ao meu pai, né, que já não está mais aqui, eu ao também. nosso pai, né? Aos nossos papais, Por honra a eles, eu acho que a gente pode começar Ah, fazendo uma honra, né, de agradecimento. As pessoas que têm questões com os pais, eu posso dizer que eu sinto muito, que durante a live eles vão entender um pouco melhor essa isso, visão da constelação, mas quem sim, tem pai e mãe, né? Que somos todos que estamos vivos, né? Nós temos pai e mãe. Teve um pai, teve um homem que juntou com uma mulher, e essa mulher, por 9 meses, gestou a gente, sim. permitindo, né, que nós viéssemos para essa terra resgatar ou aprender, ou aí vai da religião e da crença de cada um, né? É. Mas nós estamos vivos porque teve um homem e uma mulher que se uniram. E por honra a isso, a gente diz muito obrigada. Muito obrigada, papai e mamãe.
Muito obrigada pela vida. E eu prometo fazer o melhor da minha vida, por honra a todos os meus antepassados. Eu também prometo fazer o melhor. Nós somos os sonhos dos nossos antepassados, né? Nós somos o sonho dos nossos antepassados. É tão linda essa frase, né, Sil? Um dia nossos antepassados sonharam com um mundo melhor, com uma situação melhor, e para isso eles trabalharam. E nós chegamos até aqui. Nós somos o resultado de um sonho. É muito lindo isso, meu Deus. Ui. Bom, a gente fica aqui tomada dessa emoção, mas vamos conversar, né? Tá, Vamos tá bom. conversar. Ô, Por Sil, honra a todos eles. eu montei a mesa, tá bom? Ah, muito obrigada. E aí você me fala a hora que você quiser mostrar, tá? Combinado. Então, assim, eu acho que para a gente começar a falar de constelação, porque o nosso tema não é pai, né? É constelação. Então, primeiro, o que é constelação, né? A constelação familiar foi um nome que o Bert Helling deu, essa constelação, porque ele disse que os nossos antepassados são estrelas na nossa vida. Né? Então, ele importou esse tema constelação, é uma criação de Bert Helling, a palavra constelação para uma terapia familiar. Então, a constelação familiar, você pode trabalhar com ela mesmo sendo psicólogo, né? Porque tem algumas coisas que a gente fala aqui que você, como psicólogo, não pode trabalhar. Mas a constelação familiar, ela é uma terapia familiar. Com algumas grandes diferenças. Ele inovou a terapia familiar. Porque ele traz essa capacidade de unificação, porque ele era padre, ele foi padre, e ele serviu na África. Ele era um padre alemão que serviu na África. Então, ele, observando os africanos, as tribos, ele conseguiu captar essa energia, que ele chama de energia da família. E ele diz que essa energia, ela é atemporal e amoral. Ela não permite excluídos. E quando esse tema, né, quando essa ciência ou esse conhecimento chegou no Brasil, ele chegou no Brasil e as pessoas trabalhavam com ele para questões que eram reproduzidas na família. Então, famílias que tinham muitos suicídios em várias gerações, várias pessoas que eram estupradas, e aí descobriu-se que isso era algo comum em várias gerações daquelas pessoas. E eu me lembro que em 2016, quando nós ouvimos, né, Ana, aqui no Brasil, o Bert Helling, ele disse que enquanto ele estivesse vivo, a constelação era uma teoria viva. Sim. E ele, do início para o final, ele mudou algumas coisas, porque ele foi aprendendo. Né? Então, se você encontrar consteladores que eram do início da carreira dele, pode ser que não aceitem, como acontece muito, as inovações que ele mesmo trouxe para a constelação. Sim. Que foi uma das queixas dele, né, Ana? Que você estava lá. Então, a gente não vai entrar nas discussões, mas a gente vai... como que fala? Não é situar, mas contextualizar a constelação para as pessoas que não conhecem. Sim. Tá bom? Então, o Bert Helling, ele morreu o ano passado, em setembro do ano passado. Ele contribuiu com o mundo, porque ele levou a constelação para o mundo. E aqui no Brasil,
na última vez que ele veio, ele falou de alguns desagrados, né? Que aqui no Brasil as pessoas faziam muito teatro com a constelação, porque a constelação ela tem uma questão que é muito próxima da espiritualidade, mas ela precisa ser estudada, não basta ter intuição. A intuição que você trabalha na constelação, ela é fundamentada na teoria. Então, você conhece a teoria, e aí, a partir daí, na hora que você está constelando, você vai deixar a sua intuição fluir. Né? Não é, simplesmente intuição baseada na intuição, por si só. Não, você precisa conhecer a teoria. Né? O Bert Helling, a formação dele era de padre, ele era filósofo, ele estudou teologia, depois ele estudou todo o compêndio de Freud, ele era um pouco contemporâneo de Freud, aí ele estudou Renascimento. Quando você pega o currículo do Bert Helling, ele estudou terapia corporal, ele estudou o SE, que é experiências somáticas, que trabalha com traumas psíquicos. Então, ele tinha um repertório. Um repertório, sim. Que ele colocou à disposição desse trabalho. Ele estudou psicodrama, por isso que ele monta um teatro. Né? Então, as intuições que ele utilizava eram baseados em conhecimento. Conhecimento, isso. Você lê um livro dele, ele cita vários autores, ele cita vários campos de conhecimentos, ele fala de poetas, ele usa muita metáfora. Para você usar metáfora, contar história, você precisa conhecer. Né? Aprender, estudar. Então, ele disse que no Brasil tinha muito teatro. Né? Então, até quando a gente vai fazer uma constelação, é importante você saber, né? Conhecer um pouco desse profissional. E aí você mantém a seriedade da questão. Né? Bom, contextualizando as pessoas, agora a gente vai falar das ordens do amor. Porque o Bert Helling, ele, na prática, empiricamente, ou seja, na prática, empírico significa na observação da prática. Ele escreve um livro que está aí é traduzido para o português, chamado As Ordens do Amor. Então, ele diz que o amor tem uma ordem. Ele fala que é orgânica essa ordem. É igual respirar. Quando você começa a ler os livros dele e você começa a penetrar, né, nessa aura de generosidade que ele teve, que eu acho que é a primeira coisa, de querer deixar esse legado para a gente de uma maneira generosa. Ele criou um instituto Bert Helling agora, no final da vida, mas era um conhecimento livre. Né? Você queria ser um constelador, você tinha que fazer constelações, participar de constelações. E nesse desenvolvimento empírico, ele escreveu a prática dele. Os primeiros livros tem até os desenhos dos posicionamentos do teatro. E aí ele diz que essas ordens do amor, se elas são infringidas, o amor acaba. Né? Aí ele começou a observar, ele falou assim, é orgânico. Então, a primeira ordem do amor é a lei do pertencimento. Desculpa. É a hierarquia. Hierarquia. Quais são as ordens, Ana? Pertencimento, hierarquia, pertencimento e equilíbrio entre dar e receber. É isso.
Então, na hierarquia, a gente precisa honrar quem veio antes. Quem veio antes. Então, na prática, o que é isso? Na prática, é mais ou menos assim. Você começa a namorar. Você encontra alguém que é o amor da sua vida. Você se apaixona. E aí, você se apaixona, a mulher, quando se apaixona, ela tende a não respeitar os relacionamentos anteriores do amado. Sim. E aí, ela fere a lei. Qual é a lei? Essa é da hierarquia. Da hierarquia. Ela não honra quem veio antes. Quem veio antes. E honrar não é ficar lá, ô minha amiga, não é nada disso. Honrar é honrar a história que aconteceu antes e agradecer. Olha, muito obrigada por você ter deixado ele para mim. Mas eu honro a tua história com ele. Mas a partir de agora, ele é meu. Isso. Quando a mulher não honra, ela começa a se sentir exatamente igual à mulher anterior. Então, ela não tem motivo para sentir ciúmes, mas ela vai sentir ciúmes. Porque na relação anterior, se houve uma traição, se houve, né, seja lá o que houve, quando eu não honro, eu me identifico energeticamente com quem veio antes. Gente, ó, eu vou falando aqui, é um assunto muito comum para mim e para a Ana. Se alguém tiver dúvidas, se alguém quiser fazer colocação, é sempre muito bem-vindo. Sim. Né? Então, a gente falou da primeira lei. Essa lei, ela é para tudo. Uma vez que eu não honro, eu entro num trabalho novo. Você, Ana, que foi transferida e está num trabalho novo, que está super curtindo. Se você não honrar quem estava lá antes de você, o trabalho das pessoas que foram feitos antes do trabalho para você. Agora. Desculpa, meu telefone. O meu ou é o seu? Foi o meu telefone tocou. O meu telefone tocou, desculpa. Tá. E você não honrar tudo que chegasse a colocar um lugar para você, você não vai ter mais dificuldades em lidar ali com a situação, porque não honrou quem veio antes. E aí você se identifica nas dificuldades que ele teve. Nas dificuldades, sim. Né? E honrar é honrar mesmo, é agradecer, esse sentimento de gratidão. De gratidão. De dizer assim, eu honro a sua trajetória. Isso. Eu digo sim para tudo que foi feito por você. É isso. A gente tende a fazer o quê? A criticar. Nossa, ele fazia assim? Nossa, não é? Ô, Sil, tá um pouquinho embaçado a imagem. A minha? Agora voltou. Voltou? Voltou. É essa oscilação da internet, né? Tá. Voltou. Voltou? Mais ou menos? Ela vai... Agora voltou. Opa! Agora voltou. Bora lá, vamos. Aí vamos. Eu começo a falar, não paro mais, né? Não, por favor. Nossa, por favor. E aí a gente falou da segunda ordem, da primeira ordem, que é a hierarquia. Falamos da hierarquia. E o pertencimento? Para eu falar? Fale, pode falar. Não, pode falar. Não, pode falar que você está tão... A gente faz tanta coisa com medo de deixar de pertencer.
Nós temos necessidade de pertencer. Então, ele fala, ele é muito claro. Numa família, existe, ele fala sobre a moral da família. Sim. Né? Quando ele fala do pertencimento, ele fala da moral da família. Por exemplo, você trabalha... se a sua... Ela entende. Tá tocando sem parar. Desculpa. Se a sua família entende que acredita que... eu quero achar um exemplo que não fira ninguém. Se na sua família beber água gelada causa gripe, e você bebe água gelada, você vai ter gripe para pertencer a essa família. Sim. Porque se você não tiver gripe, você corre o risco de deixar de pertencer a essa família. Sim. Então, por conta disso, ou eu deixo de beber água gelada, ou quando eu bebo, eu vou ter gripe. Pego gripe. Isso. Né? E aí a gente pode ir para uma série de exemplos. Então, ele diz assim, que quando você fere a ordem do pertencimento, você se enfraquece e tende a ter fracassos. Nossa, eu fui redundante. Você enfraquece e tende a ter fracassos. Né? Quando você rompe a ordem do pertencimento, você está legado como se fosse um destino a ter fracasso. Uhum. Então, se você não quer o fracasso, você precisa trabalhar essa ordem do pertencimento. Uhum. E a última, que é o equilíbrio entre dar e receber. Você pode falar? Posso. Nas nossas relações, né? Então, seja no relacionamento, por exemplo, afetivo, ou nas nossas relações, sei lá, de amizade, né? Tem que ter um equilíbrio entre dar e receber. Como assim? Falando um pouco do relacionamento, digamos que num casamento, então a esposa faz uma comida gostosa, sabe? O marido come e fala, nossa, que delícia. Aí ele retribui com uma flor, por exemplo. Né? Então, esse jogo de ganha-ganha, ele vai melhorando essa relação, tá? Agora, quando só um faz, entende? O outro só recebe. Só um faz, digamos, e isso é muito comum entre, vamos supor, muitas mulheres, às vezes, né, dão conta, faz, só faz, só faz, só faz. Isso faz a balança desequilibrar. Quando essa balança desequilibra, há uma postura, um comportamento que pode, inclusive, levar a uma traição dentro daquele relacionamento. E quem é que traz? Quem trai é quem mais recebeu. Isso mesmo. Então, quem dá conta, geralmente, é traído, entendem? Isso. Quem vai dando conta, vou fazendo, e às vezes não permite esse equilíbrio, né? Vai ser traído. E aí existem duas situações em que esse desequilíbrio ele é aceitável, né? Que é a relação entre pais e filhos. Digamos, os pais, quando passam a vida adiante, um homem, uma mulher, eles estão retribuindo tudo que receberam. Os filhos não têm como equilibrar essa balança. Então, como que eles vão? Os filhos vão para a vida e vão buscar equilíbrio nessa balança, na vida, sendo úteis, tendo filhos também, tá? E a outra relação que não tem como equilibrar é de professor e aluno.
Então, a figura do professor perante um aluno, ela causa justamente esse desequilíbrio, porque não tem como o conhecimento, o exemplo, o aluno não tem como ele retribuir. Então, o que que ele vai fazer com esse desconforto de retribuir? Ele vai propagar esse conhecimento, ele vai modelar o professor, né? Então, é isso. É isso. Deixa eu responder a pergunta da Nanda. Em relação ao pertencimento, é uma questão de escolha? Não, Nanda. Ele diz que a necessidade de você pertencer, ela é orgânica, né? Então, por exemplo, você aí no seu trabalho, você tem uma seção da qual você pertence. Então, você vai ter comportamentos para continuar pertencendo a essa seção. Porque comportamentos que destoam vai ferir a lei do pertencimento. E aí pode resultar numa demissão ou até mesmo de você não ter prazer de trabalhar e abrir mão desse trabalho. Então, quando ele fala das ordens do amor, ele fala que essas ordens, elas podem vir para a consciência, mas elas funcionam independentemente de você conhecê-las ou não. Então, ele conseguiu chegar nessas ordens a partir da observação e das várias constelações que ele fazia. A Ana tem ali, a gente vai falar como que é feita a constelação. É algo que explicar sempre vai faltar. Na explicação sempre vai faltar. Eu tinha pensado em até fazer uma constelação online, mas eu acho que não sei. Vamos ver, né, no andar da carruagem. Vamos ver. A constelação, quando ele começou a fazer, ele fez em forma de teatro. Então, ele pede representantes para te representar. Você escolhe no meio ali das pessoas que estão, e essas pessoas, elas não necessariamente precisam saber o que você quer constelar. Você precisa ter a energia para constelar. Entende? E aí essas pessoas, elas vão desempenhar o papel baseado na energia que você coloca na constelação. Então, você consegue ver uma solução. O teatro, ele por si só, né, as pessoas que estão ali, com a ajuda do constelador, ele vai te trazer para a tua consciência e para as suas vistas qual é a dinâmica que está oculta ali. O quanto que a constelação pode ajudar uma pessoa com depressão? Muito. É muito, né, Ana? Muito. A constelação é muito utilizada na saúde. Hoje a gente tem constelação no judiciário, na vara de família. Muitos juízes usam essa técnica para poder decidir, tomar suas decisões, porque a constelação, ela traz à tona o movimento que está oculto. Isso. E aí a gente pode fazer a constelação com pessoas ou com bonecos. Deixa, Ana. Com pessoas ou com bonecos. Tá. Então, peraí. Deixa. Vou virar a câmera, tá? Tá. Ó. Então, eu montei na mesa, eu coloquei, na verdade, um bonequinho. Esse é como se fosse o da menina, né? E ali eu coloquei o do menino. Deixa eu afastar, ó, para vocês. Então, aqui é como se fosse quem tá vendo a gente, as nossas gerações anteriores. Ó. Então, aí, assim. Ó. Essa daí é você, Ana? É uma menina ou é um menino? Não, eu vou pôr eu aqui, ó, uma menina. Ó. Ótimo. Então, a Ana Paula, ela tem um pai e uma mãe. Isso não é imaginário, é real. Não, é real, isso. Para que você nasça, várias pessoas tiveram que se juntar. Um homem e uma mulher.
Então, Isso. a Ana Paula, ela tem um pai e uma mãe. O Isso. pai e a mãe da Ana Paula também tem um pai e uma mãe, Isso. e o pai da Ana Paula tem um pai e uma mãe. Então, Isso. em 2 gerações, são 6 pessoas necessárias para que você Isso. nascesse. Sim. Aí a Ana montou a 3ª geração. A É. 3ª geração são seus avós. É. Então, na 3ª geração, precisa ter 8 pessoas com mais. Isso. São 8 pessoas com mais 4, que são 12, com mais 2, que são 16 pessoas envolvidas para que você nascesse. Isso. E na 4ª geração, que são dos bisavós, Isso. muita gente conheceu o bisavó, o biso, a bisa. Os É. meus netos conhecem a bisavó deles. É. Então, é algo próximo ainda. É. E aí, são quase 32 pessoas envolvidas para que você nascesse em menos de 100 anos. Isso. E aí, quando a gente olha isso dessa perspectiva, esse monte de gente, qual é o problema que resiste? É. É muito lindo. Nossa, olha a força. Nossa. E aí eu convido vocês a tomar essa força, a fazer essa reflexão, né? Que seja lá o problema que você está enfrentando nesse momento. Coloque aí os seus antepassados, porque para eles, para os seus antepassados, você é só o pequeno. É. Não é a criança, é o pequeno. É. Diante do pai e da mãe, da Ana Paula, seu Orides e Dona Shigemi, a Ana Paula é só a pequena. Eu sou a pequena. Toda a força da Ana vem dos pais. Toda a força dos antepassados só chegam em você, ou só chega na Ana, por meio do pai dela e da mãe dela. E é isso que o Bert Helling trouxe para a gente. É essa grande tradução de honrai pai e mãe. Pai e mãe. Porque chega, entendem por essa perspectiva, tudo chega por meio deles. Por isso que fica fácil visualizar. A sua vida chegou por meio deles. Amém. Então, quando você não honra, né, o seu pai e a sua mãe... Ah, e ele diz mais uma coisa, que os pequenos têm assunto de pequenos. Eu, Isso. meus irmãos, nós temos assunto de gente pequena diante do meu pai e da minha mãe. E meu pai e minha mãe têm assunto de gente grande. E que gente pequena não se mete em assunto de gente grande. Isso. Então, aqui eu estou falando do pai e da mãe. A constelação ela é muito utilizada em empresas também. Então, se eu fosse fazer uma constelação com a Ana Paula ela tem uma função de diretoria na empresa dela. Então, ela dá conta de todo mundo que vem abaixo dela, de todos os subordinados dentro da empresa. Porque ela, dentro da empresa que ela trabalha, ela é grande. Isso. E tem assuntos de gente grande. Então, a gente nem sabe o que ela sabe. Nem tem que saber, porque ela é a grande. Isso. E aí, o certo é, ela dá uma ordem, a gente obedece, porque ela tem informações de gente grande. A mesma coisa pai e mãe. Uhum. A mesma coisa pai e mãe. Quem são pais aqui, que está aqui nos ouvindo, e são pais, só os pais sabem o quanto foi necessário para ter tido você como filha. Sim. Eles têm assuntos, eles têm histórias que não lhe diz respeito. Isso. Da mesma forma, você como pai e mãe,
diante do seu filho, você tem assuntos que não diz respeito aos seus filhos, que é assunto de gente grande. Isso. Ai, tô empolgada, Ana. Muito bom. Muito bom. Gente, Ok. mais alguma pergunta aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? E na constelação, essa energia que perfaz a sua família, na hora que você decide constelar, todo mundo que está presente tem as mesmas sensações quando você está na energia. Na energia. Né? Porque às vezes a gente quer constelar, mas não tem energia. E aí Isso. o constelador ele tem que ter a coragem de te dizer que De para falar. aquilo você quer É. de verdade saber. Isso. Né? Porque às vezes a gente sofre por coisas que a gente não quer. Ó, quando você não conhece seus pais, você sabe que eles existiram porque você existe, Isso. né? Então, a gente, quando faz uma constelação com alguém que é adotado, com alguém que não sabe que era adotado e descobriu que é adotado, a gente trabalha da seguinte forma: você honra o seu pai e a sua mãe, que você nasceu, né? E aí você abre mão desse pai e dessa mãe e recebe no seu coração os seus pais que te criaram. Parece fácil, né? Mas isso é envolto de algumas etapas da energia. Às vezes a pessoa, numa única constelação, ela não consegue, porque ela se sentiu muito magoada, se sentiu muito traída. Ela não consegue. Só que quando ela não consegue e ela não trabalha isso, ela paga isso com a própria vida. Porque ela vai ter entraves na vida que ela não consegue superar. É isso que a constelação traz. Então, assim, ó, você não precisa saber quem é seu pai e sua mãe para poder honrar. Você pode honrar o seu pai por ter tido, ter dado permissão de ter dado permissão de você nascer, né? Ele no momento em que eles tiveram aquele momento de amor, foi de verdade de amor. Ele liberou ali a vida. Tem gente que numa relação sexual não libera a vida, libera doença, libera esperma vazio, né? Quando existe a concepção, segundo a constelação, é porque naquele momento houve amor. Um amor que transbordou e gerou uma vida. Então, isso a gente explica, né? Cada constelador tem uma forma de explicar. A minha é essa. Naquele momento, teve um momento de amor que transbordou e gerou uma vida. E aí a gente tem N perguntas, N situações. E aí a gente vai chegando, vai limpando o caminho até a pessoa entender que ela foi feita no momento de amor. Pum! Quando ela entende isso, a vida dela que estava represada flui. Porque é verdade. É verdade. Gente, vocês conseguem imaginar que uma pessoa não é feita num momento, nem que seja por amor, por um momento, que ela não seja ali feita num momento de amor, de prazer, de amor, não é nem de prazer, mas é de amor. Todo adulto, não vou falar isso porque não é verdade, né? Mas assim, conscientemente, está lá na Bíblia. Crescei-vos e multiplicai-vos. Né? Então, teoricamente, nós temos no gene
essa capacidade de perceber que é um momento de multiplicar. Aí a gente pode buscar explicações de N formas. Eu assisti um programa, um Globo Repórter, uma vez, que eles descobriram que já tem a medicina, a biologia já descobriu que quem decide o sexo do bebê é a mãe. Que não é mais verdade que é o primeiro espermatozoide que chega e que rompe o útero. O útero escolhe qual é o espermatozoide que vai entrar. Então, tem uma vertente aí da medicina que está sendo comprovada que é assim que acontece. Então, essa mulher e esse útero e esse espermatozoide, né, eles estavam em comum acordo. E mais, essa mulher, durante 9 meses, independente se ela entregou você, se você é adotiva, mas durante 9 meses, você era uma parasita ou um parasita no organismo dessa mulher. Porque o bebê, ele é um parasita. Ele pega o que há de melhor da gente, enquanto mulher. Se você comer uma vitamina, ele vai pegar o filé da vitamina. Então, é um parasita. Durante esses 9 meses, a decisão é dessa sua mãe que decidiu que você ia nascer. Porque em qualquer momento ela poderia ter interrompido. Então, quando a gente pensa desta forma, não tem como não honrar. Não tem como não agradecer. E é disso que o Bert Helling fala. É disso que a Bíblia fala. Né? Honrar quem te gestou. Ainda não existe outra forma de nascer sem ser pelo homem e pela mulher. Não existe. Né? A medicina avançou muito, né? A gente está no momento ímpar da nossa intelectualidade, mas para ter um filho precisa do espermatozoide, que vem de um homem, e de um óvulo, que vem de uma mulher. Vem de uma mulher. E de uma barriga, que é de uma mulher. Que é de uma mulher. Então, olhando desta forma, não tem como não ver e não sentir essa grandeza e essa gratidão. Porque criar, o Bert Helling fala, criar, qualquer um cria. Aqui na nossa lei brasileira, ninguém é obrigado. Ela não. A mãe é obrigada? Então, para quem não sabe, ninguém é obrigado a criar filho. E é disso que o Bert Helling fala, né? De honrar esse pai e essa mãe. E à medida que a gente vai fazendo isso, experimentalmente, que eu sugiro que todos experimentem, você vai ver como a sua vida se desembaraça. Porque o Bert Helling diz assim, ó, tá com problema no trabalho? Honrar pai e mãe. Ah, você não tem uma boa namorada? Honrar pai e mãe. Ah, tá com problema conjugal? Honrar pai e mãe. Ah, a sua empresa tá quebrando? Honrar pai e mãe. É isso que ele vai falando. Então, é disso, é dessa energia que nós estamos falando. O Ciro teve uma pergunta aqui, ó, da Thalita. Se gerar uma vida é o equilíbrio entre dar e receber. Olha, quando a Ana falou que existe um desequilíbrio quando o pai e a mãe te dá a vida, você nunca consegue equilibrar, é verdade. Isso gera uma angústia, gera um desequilíbrio na balança. Para você equilibrar essa balança de novo, é passando a vida adiante. Né? Quando você fala do pai e da mãe, desse equilíbrio de dar e receber em relação a pai e mãe. Quando você fala do equilíbrio dar e receber em relação
as suas relações pessoais, ao seu namorado, ao seu marido, é assim, ele te dá uma flor, você vai dar uma flor e um beijinho. E aí vira um jogo de ganha-ganha. Porém, também existe o jogo de perde-perde. Essa balança, quando ela equilibra, morre. Então, nas nossas relações de amizade, de profissional, tem que estar sempre em equilíbrio. E o Bert Helling, ele foi muito polêmico, porque ele diz que um casal no qual há uma traição, esse desequilíbrio, ele é muito grande. A tendência é o relacionamento acabar. A não ser que aquele que foi traído faça uma coisa tão ruim, um pouquinho menos ruim que o anterior, do que aquele que traiu. Porque quando ela sai da santidade e chega próximo, a balança tem a possibilidade de voltar a se movimentar. Então, essa foi uma fala dele muito polêmica. Mas é verdade, na prática, a gente percebe que a mulher, quando ela é traída, ela vai para um lugar de santidade e o homem, né, falando de uma relação hétero, é só exemplificando, porque isso acontece em qualquer tipo de relação. E o homem, por mais que ele faça, ele não consegue, né, atingir essa mulher. E aí, uma hora ele desiste e vai embora. Porque ela vai para um lugar de que aqui nada me atinge. Né? Então, existem relações que perduram dessa forma? Existe. Existem relações em que são acordados que, olha, eu te traio, mas eu não entendo isso como traição. Porque entre um casal, existem muitos acordos que não são claros, né? E eles vão se constituindo. Né? A gente está falando, exemplificando de maneira geral. Tá? Pode falar, tem uma pergunta aí, Ana, eu não consegui ler. Sobre relacionamento, qual é a energia trazida dos pais quando nenhum relacionamento amoroso ganha força? A gente não tem mágica. Eu lembrei da outra live sobre vínculo. Isso. Que também estávamos falando de alguma forma de constelação. Aliás, de toda forma, o vínculo, naqueles moldes, é constelação. A gente tem uma live que fala sobre vínculo, para quem perguntou. Essa pergunta é Gabi, né? Acho que Essa pergunta é uma pergunta bastante profunda, que não daria para responder aqui, mas eu vou te dar algumas saídas. Você é mulher e você está dizendo que um relacionamento não ganha força. E aí eu te pergunto, você honra a sua mãe? Você honra o seu pai? Porque às vezes a gente vai para um lugar que a gente honra a mãe nisso, mas nisso eu faria diferente. A gente só critica. Exatamente. Às vezes a gente vai para um lugar de que honra o pai. Eu amo meu pai nisso. Mas põe uma vírgula. Mas ele tira a força da sua vida. Isso. Ô, Sil, já que você falou nessa palavra, por exemplo, complementando aqui, os nossos tios também pertencem à nossa constelação, tá, gente? O primeiro amor do nosso pai, o primeiro amor de nossa mãe. E aí, quando a gente critica, igual a Sil pontuou bem para a gente falar aqui para vocês, quando a gente critica dentro da hierarquia a maneira como o pai, a mãe, os tios decidem sobre a vida, nós estamos perdendo força. Eu vou dar um exemplo. Eu atendo uma pessoa que foi muito, muito assertivo o seu exemplo, viu, Ana? Eu atendo uma pessoa que
os tios bebiam. Ah, Os tios por parte da mãe, que a gente ah, geralmente fica mais na casa da avó, né? é, Os tios por parte da mãe não casaram e eles bebiam. tá. E ela casou. Hum, Casou com um homem que bebe, hum. né? Porque ela criticava, Nossa, estava ruim a forma como eles viviam, né? E nossa, na ingenuidade, né? é. Mas não honrou. Então, tudo que a gente não honra, a gente tende a repetir. A A gente tende gente a se repetir. identifica. É. Ô, Que Sil, horas são? tem. Então, tem acho que 8 minutos. E aí? Ah, então faz. Você vai ler? Eu vou ler. Fala que eu vou ler? Falo? Pode falar. Bom, em homenagem aos nossos papais, que é a semana do Dia dos Pais, E no aos meu pais que caso, estão aí, né? Tem aos bastante pais que homens hoje. tem bastante homens hoje, aos papais que estão aqui, tá? Eu vou ler a carta que o Bert Helling escreveu para o papai dele, tá? Carta de Bert Hellinger ao pai. Dedico este livro a meu pai Albert Hellinger. Ele nasceu em 1895 e partiu em 1967. Dedico esse livro com uma carta. Querido papai, por muito tempo eu não soube o que me faltava mais intimamente. Por muito tempo, querido papai, você foi expulso de meu coração. Por muito tempo, você foi um companheiro de caminho para quem eu não olhava, porque fixava meu olhar em algo maior, como me imaginava. De repente, você voltou a mim, como de muito longe, porque minha mulher, Sophie, o invocou. Ela viu você e você me falou por meio dela. Quando penso o quanto me coloquei muitas vezes acima de você, quanto medo também eu tinha de você, porque muitas vezes você me batia e me causava dores. E quão longe eu o expulsei de meu coração, e tive de expulsá-lo, porque minha mãe se colocava entre nós. Somente agora percebo como fiquei vazio e solitário, e como que separado da vida plena. Porém agora você voltou, como que de muito longe, para a minha vida, de modo amoroso e com distanciamento, sem interferir na minha vida. Agora começo a entender que foi por você que dia a dia nossa sobrevivência era assegurada, sem que percebêssemos em nosso íntimo quanto amor você derramava sobre nós. Sempre igual, sempre visando o nosso bem-estar, e não obstante, como que excluído de nossos corações. Algumas vezes lhe dissemos como você foi um pai fantástico para nós. Você foi cercado de solidão e, não obstante, permaneceu solícito e amoroso, a serviço de nossa vida e de nosso futuro. Nós tomávamos isso como algo natural, sem jamais honrar o que isso exigia de você. Agora me vêm lágrimas, querido papai. Eu me inclino diante de sua grandeza e tomo você em meu coração. Tanto tempo você esteve como que excluído do meu coração. Tão vazio ele estava sem você. Também agora você permanece amigavelmente a uma certa distância de mim, sem esperar de mim algo que tire algo de sua grandeza e dignidade. Você permanece o grande como meu pai, e tomo você e tudo que recebi de você como seu filho querido.
querido papai, seu Tony. Era assim que eu era chamada em casa, ele diz. Do trecho do livro Bert Hellinger, em As Igrejas e o Seu Deus. Lindo, né? É lindo. Ele escreve para a mãe dele também. Quanto tempo É. a gente tem, Ana? Eu queria fazer uma atividade. Sil, acho que 3 minutos. Então, eu vou pedir, as pessoas estão tomadas aí dessa emoção, eu vou pedir para quem namora, para quem é casado, quem tem um companheiro, enfileirar mentalmente todos os amores seus que você teve antes. Compreende? Então, todos os seus ex-namorados, Ana, Sim. enfileira aí no seu campo de visão e honre cada um deles. E agradeça a cada um deles. Cada um. Aquele que você lembra, aquele que possivelmente você não lembra, mas você honra cada pessoa que passou pela sua vida amorosa e que abriu mão de você, para que você pudesse estar livre nesse momento para viver esse amor no qual você está, ou esse amor que está chegando. E aí, aqueles que têm um cônjuge, um relacionamento, olha para o relacionamento e olha ao lado dele todas as mulheres, todos os relacionamentos que ele abriu mão e que abriram mão dele para que ele estivesse aqui. E quem não tem ainda um relacionamento, imagina esse homem do jeito que você quer e você honrando todas as mulheres que abriram mão dele para que ele estivesse livre para você. E você honra, agradece a história deles, das anteriores, e agradece por elas terem aberto mão deles para que você tivesse um marido, para que você tivesse um parceiro. E aí você faz uma honra. E agora você olha para o seu parceiro e diz: eu te tomo como meu parceiro de vida. Como é que você está? Eu Tudo falo, bem? você é meu espelho, né? Lindo, maravilhoso. Muito obrigada. Muito lindo. Isso é honrar quem veio antes. E aí você pode tomar o seu parceiro. Porque ele está chegando. Se ele não está, se você ainda é solteira, você fazendo isso, você vai acelerar para que ele venha mais rápido. E também você vai se abrir mão de toda a sua história para estar pronta para recebê-lo. Ai, maravilhoso. Temos 1 minuto e 40. Nossa, deu tempo de tudo, hein? Sil, deu. Dá até tempo de fazer um exercício, hein? Dá risada. Olha, Ana, linda de viver. Ai, obrigada. Cadê? Não vi. A Érica Olha, falou que você é linda de viver. que gostoso. Ai, que delícia. Bom, Sil, eu quero dá tempo de agradecer. fazer um exercício da risada? Obrigada, viu, gente? Ô, Ana, você quer fazer? Porque hoje a gente está tão tomado de emoção, eu não sei. Tá bom. Não, eu tô, né? Vamos fazer um exercício de honrar nossos antepassados? Vamos. 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 Então, eu vou pedir para todas imaginar aí o pai e Isso, a as mãe. gerações. E quem Isso, foi pai. criado por outro pai vai. Então, quem? O pai e a mãe, vamos supor que eu sou adotada. E eu tenho quem cuidou de mim. Eu vou pôr ao lado, um pouquinho atrás do meu pai e da minha mãe.
E aí eu vou honrar o meu pai e minha mãe que me deram a vida, 20 porque eles me segundos. deram o melhor que eles podiam. Amém. 20 Eu não segundos. sei nada. Eu sei que foi o melhor.